continuar. Hoje para falar com Renato Valentim, CEO do Boston City FC, um clube de futebol profissional com sede em Boston, nos Estados Unidos, e Minas Gerais, no Brasil. Vamos saber mais sobre esse clube que foi fundado pelo empresário com a ajuda do ex-jogador Palhinha. Eu sou a jornalista Duda Estrela e está começando agora o GolCast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. E antes de eu apresentar a minha turma, tem um recadinho para você. Você sabia que a GolManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia num clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. É o curso da GolManage, Mídia da Vitória. Nesse mês de lançamento tem promoção para você, hein? Coloca o nosso código promocional Mídia da Vitória e se inscreve. Vem participar com a gente. Hoje eu estou muito feliz porque Norton Capel, quem está de volta, Norton Capel? Me fala. Ele a vem lenda, a lenda. Tá chegando, a lenda, nossa lenda tá por aí, vem de Miami, nosso convidado em Boston. Uma conexão muito bacana hoje. Luiz Henrique Nunes de volta, Norton. Opa, um momento especial aqui para o GolCast. Esse é um GolCast internacional mesmo, né? Quase se cruzaram nos aeroportos, né? Exatamente. Luiz, bem-vindo de volta, CEO da GolManage. Estava viajando 18 dias por aí, passeando em Miami, foi na Fórmula 1. Aproveitou demais, hein, essas férias, Luiz? Bem-vindo de volta. Grande Duda, Norton, Renato, prazer estar contigo aqui. Precisa, né? Todo mundo precisa um pouquinho, né? Não consegui ainda bater a meta do Norton, que a cada 50 dias tira 20. Eu a cada 3 anos tiro 18. Né? Coincidiu de ser agora, né? Mas estava com muita saudade do GolCast, dos nossos convidados, e de vocês, meus amigos de longa jornada. Vamos a Boston, convido vocês. Renato, muito bem-vindo. Eu quero saber, estou curiosa aqui, como é ser dono de um clube de futebol, ainda mais para um profissional aí, você, empresário de sucesso, que mudou de ramo. Conta para a gente essa história. Muito obrigado por estar abrindo aí para estar falando um pouco da minha história, do Boston City. E já vou voltar aí no que eu estava falando antes, nas férias. A gente falou em férias de 18 dias. Isso para mim, isso como fala, retirement, eu já estou, 18 dias para mim é uma aposentadoria, entendeu? E aqui, normalmente, aqui é 5 dias, 7 o máximo que a gente tira. Então, é normal, né? A cultura aqui dos Estados Unidos normalmente é essa. Mas eu fico até com inveja boa, né? Dessa... Você vai chegar lá também, Renato, com o crescimento do Boston, você vai chegar lá. Mas é isso aí, gente. É um prazer estar participando com vocês. Espero que muitas pessoas, né, tenham essa curiosidade de saber como é a vida aqui nos Estados Unidos, como um empresário do ramo de gastronomia, setor imobiliário, migrou aí para esse setor do futebol, né, um setor muito competitivo, mas como brasileiro, né, não poderia estar correndo, não poderia estar faltando um pouquinho de sangue na veia, de estar falando de futebol, de querer estar envolvido com futebol. Então, isso nos deixa a gente vivo e motivados, né, para buscar outros desafios. Muito legal. Agora, você está nos Estados Unidos aí há 25 anos, se não me engano. Como é que foi essa transição? De onde saiu essa ideia de conhecer esse universo do futebol, que é apaixonante, nós aqui adoramos também. Como é que começou essa história? Conta pra gente, Valentim. Nos Estados Unidos é um esporte que está crescendo absurdamente, né? O futebol aqui, que é o soccer, que a gente fala, o soccer aqui, está crescendo muito. E em Boston, tem um time da MLS que fica 1 hora de Boston. Então, eu como brasileiro e apaixonado por futebol, eu sempre buscava alguma coisa, eu queria estar
estar no dia a dia no futebol, e eu sempre buscava e não encontrava, tinha que viajar quase 1 hora e tanto, pegar trânsito, quando tinha jogos maiores, ficava 2, 3 horas no trânsito para assistir um jogo de futebol. Aí eu comecei a enxergar que aqui tinha um mercado com poder, um poder muito grande de crescimento e faltando o clube de futebol em Boston, que dava dá oportunidade para as pessoas que queriam assistir um futebol como a gente, né, como eu sou brasileiro, faltava essa oportunidade para as pessoas aqui da região. Então foi quando eu montei um projeto, conheci o Palinho veio passear aqui na época, eu apresentei para ele o projeto, ele como um cara que já está no futebol há muito tempo, adorou e falou, não, já fechamos ali, e ele abraçou o projeto e trabalhou comigo durante 4 anos aqui. Então, tudo começou dessa forma, por falta de oportunidade de estar no estádio. Então, veio essa vontade de dar o início, né, o pontapé aqui, para estar oferecendo futebol para as pessoas que gostariam de estar no estádio aos domingos assistindo os jogos. Mas, Renato, tudo bem, Renato? Prazer estar contigo. É um prazer meu, Luiz. Eu entendo, né? Tu colocou a coisa muito assim, pô, sou brasileiro, sou apaixonado por futebol, eu queria estar curtindo, queria estar perto do jogo, da adrenalina do jogo, e eu tinha que ficar no trânsito lá 2 horas, 3 horas, e vi a oportunidade, vou criar um clube de futebol para poder ter ele perto de mim. Mas, acima de tudo, tu és um cara, né, um empresário, um empreendedor. Né? Tanto é que só nos Estados Unidos, né, não sei a tua vida profissional antes, mas só nos Estados Unidos são 25 anos, o clube é de 2014 ou 15, né? Ou seja, Sim. Tem aí 15, 16 anos de outras atividades. Eu não acho que um cara profissional como tu, um empresário como tu assim, eu vou abrir um clube de futebol porque eu quero estar perto do futebol. Tu viu nesse negócio uma oportunidade. Boston não tem um clube, talvez tenham pessoas que gostassem de assistir um jogo. A relação que tu tem com o mercado brasileiro, da cultura do futebol brasileiro, o que tu poderia levar para os Estados Unidos, que é um mercado que cresce. Eu acho que, além da paixão, certamente tu viu nisso mais uma oportunidade de ter mais um bom negócio. Né? E é isso que eu queria que tu falasse um pouco para a gente. Como é ter um negócio, né, novo, explorando o futebol ou o soccer nos Estados Unidos? Então, você tem toda a razão. É lógico que eu não iria iniciar um clube de futebol pensando só... Eu ia pegar um avião, ir para o Brasil, ia para a Europa e assistir jogos dessa forma. Então, não foi só isso. Foi a falta que eu sentia me fez enxergar uma oportunidade de iniciar um novo negócio. E é um negócio que está crescendo, como eu disse, absurdamente aqui nos Estados Unidos. E quando eu vi essa oportunidade de criar esse negócio, eu visei muito o mercado sul-americano também nessa situação. Por quê? Porque o mercado sul-americano é onde a matéria-prima que a gente fala, com respeito ao ser humano, é lógico, mas são o lugar que nasce todo dia atletas de ponta e talvez não tenha oportunidades. Então, o que a gente buscou? Vamos iniciar um clube aqui nos Estados Unidos, vamos fazer uma estrutura profissional aqui, que possa futuramente fazendo esse intercâmbio Brasil e Estados Unidos, South America e Estados Unidos, e que eu tenho certeza que é um negócio que vai crescer muito. Isso foi em 2014. E só dar alguns números aqui para vocês entender aqui, né, para quem está nos acompanhando, entender como está crescendo o futebol nos Estados Unidos. Em 2004, em 94, teve a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Não existia liga de futebol profissional nos Estados Unidos em 94. Em 96, deu início à MLS. Então, iniciou ali do zero o futebol profissional nos Estados Unidos. Ninguém acompanhava o futebol aqui praticamente. Em 2010, até 2010, a liga pagava a televisão para transmitir os jogos. Em 2010, eles fizeram o primeiro contrato de direitos de imagem de 68 milhões na época. E já estava ótimo, né? Em vez de pagar, já ia começar a receber.
Em 2014, eles fizeram um novo contrato, que venceu o contrato. Em 2014, eles fizeram um novo contrato de direitos de transmissão de $1 bilhão. Então, imagina só, de 2010, 68 milhões, 2014, 1 bilhão, 2022, eles fizeram um contrato de 3 bi e pouco agora, que venceu novamente. E o que está vindo agora? Com os direitos de stream, foi aprovado agora o Sport Betting aqui, aí um ano atrás. Então, isso tudo o que vai acontecer? Isso vai trazer mais dinheiro para a liga, para o futebol. E automaticamente vão poder contratar os melhores jogadores do mundo. Então, a gente acredita que nos próximos 2, 3, 4 anos, a gente vai estar entre as 3 maiores ligas do mundo. A gente tem um poder financeiro, vai ter um poder financeiro absurdo, e onde tem poder financeiro, você consegue liderar. Então, essa visão que a gente teve lá em 2014, que o futebol, a direção que o futebol estava caminhando aqui. Com a Copa de 2026 agora, com certeza seremos uma das ligas mais poderosas do mundo, principalmente financeiramente. E onde tem, como eu disse, onde tem o valor financeiro, automaticamente você domina. Então, essa visão que a gente teve, aí a gente levou o clube para o Brasil, iniciou o Boston City Brasil, exatamente para a gente estar investindo na base no Brasil, que esse é o nosso foco maior no Brasil hoje, está investindo na base, formar atletas com condições de estar vindo para os Estados Unidos. A gente está montando, acabou de inaugurar o novo centro de treinamento do Boston City lá, com um centro de treinamento de última geração. Estamos construindo um estádio em anexo ao centro de treinamento, exatamente para a gente dar oportunidade e ter condições para esses profissionais estar desenvolvendo os atletas lá para vir para os Estados Unidos, para migrar para os Estados Unidos ou ir para a Europa. Esse é o nosso projeto de negócio hoje. E já está começando a dar frutos. Isso aí foi fundado no Brasil em 2018. Já temos dezenas de atletas aí em grandes clubes, né, que foi formado no Boston City. E ontem à noite, por incrível que pareça, ontem à noite, a gente teve o primeiro atleta formado no Boston City a disputar uma partida do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Então, para a gente, em 5 anos, já estar nessas condições, mostra que a gente está no caminho certo. O planejamento está dando certo e tenho certeza que a gente está oportunizando muitos profissionais e atletas aí no Brasil, crianças, adolescentes e jovens a estar seguindo esse caminho aí. Renato, é muito bacana te receber aqui no Golcast. Essa visão estratégica de negócio do futebol é sensacional. Antes de eu entrar na questão da relação aqui com o futebol brasileiro e discutir um pouco mais aqui do Boston aqui no Brasil, é importante entender se dentro do teu planejamento, porque a Liga Americana, o Boston hoje está, pelo que eu li, na segunda divisão, uma espécie de segunda divisão aí do campeonato americano de futebol. Mas na Liga Americana não há questão de acesso e rebaixamento. Qual é o planejamento do teu staff, da tua equipe de profissionais, para chegar ao top, né, ao topo do futebol nos Estados Unidos? É comprar uma franquia? É aumentar o número de clubes na primeira divisão, na Major League Soccer? Ou como se daria esse processo, diante até disso que tu nos falou sobre o futuro tão promissor no futebol aí nos Estados Unidos? Então, Norton, a situação hoje, a MLS hoje é a liga principal, né, a primeira divisão. Eles estão numa situação, eles querem cap a quantidade de clube nela. Então, hoje, eles estavam com 28 clubes, com dezenas de outros se candidatando para as outras 2 vagas. Então, parou ali. Automaticamente vai ter que chegar outra liga forte para ficar ali próximo dela. Então, a gente acredita muito nesse processo. Então, não tem como, aqui é por região, né? Por exemplo, eu estou na USL, que é a parte da MLS. Eu controlo a região, outros clubes não podem entrar na minha região, a não ser que eu autorize,
E mesma coisa a MLS, tem um clube aqui na região. Então não pode entrar outro clube na região, na MLS, sem autorização do dono daquele clube que esteja na região, que isso normalmente ele não vai autorizar, que é valor aí hoje gira em torno de bilhão de dólares, um clube. Então não faz sentido o dono de uma franquia dessa autorizar uma outra a entrar na área dele e desvalorizar o produto dele. O que a gente vê no futebol é isso. A USL vai chegar num ponto que a MLS não vai poder crescer mais, porque eles têm um plano de crescimento lá, que tem que ter o cap ali de quantidade de clubes. Automaticamente, isso vai voltar para a liga inferior a ela. E como? A gente vai ser uma vitrine para a MLS. A MLS tem bilhões de dólares. Nós vamos estar com jogadores aqui para estar fornecendo para a MLS. E automaticamente a USL que está abaixo dela vai se fortalecer financeiramente também. Então, o planejamento aqui é dessa forma. Agora, Renato, como é que é a estrutura dos clubes norte-americanos e especialmente do Boston City? Conta pra gente. É muito diferente aqui do Brasil? Tem semelhanças? Tem coisas que são muito peculiares? Então, alguns pontos, né, que são diferentes, por exemplo, a base. Os clubes da MLS, você tem um clube na região da New England Revolution, né, aqui da região de Boston. Se tiver um atleta da base aqui, um clube lá da Califórnia não pode vir aqui recrutar aquele jogador sem autorização do clube da região, que é uma coisa que não faz muito sentido, né? É muito atleta. Então, acaba faltando falta de oportunidade para esses atletas, que o Revolution não vai poder absorver todos esses atletas da região dele. Então, é um dos pontos que eu acho um pouco estranho, né? E a base também, hoje já mudou muito, está mudando muito, está profissionalizando a base, mas antigamente não tinha futebol de base aqui. Aqui era o college, a gente pegava atleta do college para estar jogando a MLS. Está mudando essa cultura um pouco, em termos de base. Então, é um ponto que é bem diferente aí do Brasil nesse sentido. E de outros países, né? Sim, no Boston City tem alojamentos, como é que funciona assim, o dia a dia do clube? Então, hoje, por a gente não ter base, então a gente não aloja. A gente dá apartamentos para alguns atletas que vêm, que é normal de outros clubes profissionais estar fazendo isso. O atleta vem com moradia, o atleta vem por moradia por conta própria, incluindo. Então, hoje a gente não tem alojamento, mas é um projeto que a gente vai querer fazer, é um projeto que a gente quer fazer a mesma coisa que a gente está fazendo no Brasil, com os pontos que por a lei aqui ser, nesse sentido, por exemplo, eu não posso alojar atletas menores. Então, é uma situação, quando você pergunta para o alojamento, é uma situação mais difícil. Então, tem que ser atletas maiores que possam estar dormindo lá no alojamento. Então, é um pouco mais difícil do Brasil por causa das leis americanas que não deixam, não proporciona a gente a estar fazendo esse trabalho como os outros países fazem. E até ajuda, né? Porque quando você aloja um atleta, igual no Brasil, com 14 anos, que é a idade mínima que pode alojar, você tem um acompanhamento daquele atleta ali até 15, 16, 17, 18 anos, e muito, muito melhor. Os profissionais estão acompanhando eles e muitas situações que talvez teriam que estar melhorando, falar de físico, psicológico, acompanhamento escolar, uma série de coisas que a gente acompanha e, às vezes, não, se for alojar ele com mais de 18 anos, vai estar numa situação já bem avançada e talvez não vai conseguir mais alcançar o nível que ele alcançaria se ele tivesse alojado desde os 14 anos. Renato, assim, do ponto de vista de negócio, a gente consegue entender bem, eu consigo entender bem. Mas não é um pouco desanimador do ponto de vista de competição, né? Por que é aquele cara que gosta e que quer vencer, né? Qual é o ideal? O ideal é ser um campeão da MLS, porque esse é o principal campeonato.
Teoricamente, se a gente chega nos Estados Unidos, diz, olha, qual é o melhor campeonato, qual é o campeonato mais importante? É o campeonato da MLS. Pô, então, qual é o time que é campeão? Né? Mas a MLS ela é fechada. Né? Não desanima ter uma trava que não te permite ascender à primeira divisão do futebol americano. Né? Tu fica ali restrito ao teu negócio, né? E pedindo, olha, só tem que ter autorização para entrar aqui, se o dono do clube não deixar. Não fica um negócio meio proprietário demais, não? Então, eu acho que se eu fosse pensar como torcedor, sim. Mas se for pensar como negócio, talvez até melhor. Se eu fosse pegar um clube da MLS, por exemplo, eu ia ter que fazer um investimento muito maior, talvez o retorno financeiro seria menor. Então, se eu for olhar como business, eu não vejo problema quanto a isso. Agora, se você for olhar como torcedor, lógico que você quer estar no topo, quer ganhar títulos, como o cara lá do Bucks, do basquetebol, semana passada, respondeu lá, o mundo inteiro acompanhou falando. Todo mundo quer ser campeão, mas é só um que vai ser campeão. Então, o país é muito grande, não tem como você estar nessa situação de querer estar na MLS e querer ser campeão da MLS. Então, a gente é bem racional nesse sentido. É um país altamente que visa o financeiro, então é normal isso. Quando você chega, por exemplo, no basquete, em outros esportes que tem aqui, o beisebol ou futebol americano, você for para o lado do college, eles têm torcida como os jogos da NFL, da NBA. Então tem esse acompanhamento, esse segmento. As pessoas não estão aqui só focado na MLS ou só na NBA, ou só na NFL. Eles acompanham as ligas inferiores também. Por isso que desculpa, Norton. Não, até por isso que eu disse, do ponto de vista de negócio, é fácil perceber. Mas desanima um pouco, né, principalmente para a nossa cultura aqui brasileira, a questão da competição. Imagina se teu time tivesse que jogar sempre a segunda divisão e não pudesse jamais jogar a primeira divisão. Mas a gente entende, e talvez por isso até a priorização da base, no início da base, tenha sido mais do que uma estratégia, tenha sido até uma necessidade do ponto de vista de formar jogadores até para colocar na MLS. Sem dúvida. Eu acho que o foco é exatamente esse. Hoje a gente trata o esporte, aqui nos Estados Unidos o esporte é tratado como negócio. Lógico que o torcedor nunca olha como negócio, mas a gente que somos diretores que investem no negócio, a gente trata ele 100% como negócio. E esse é o foco, estar formando. No Brasil, a gente tem essa situação no Brasil hoje, falando um pouquinho de Brasil, né? O pessoal quer ser campeão, se a base lá, o pessoal demite treinador para perder o jogo da base, não existe, isso não existe, entendeu? Vai demitir um profissional se não tiver seguindo o que foi planejado dentro do clube, não é porque perdeu um jogo. Então, a gente enxerga o esporte de forma diferente. Renato, justamente eu queria trazer aqui essa questão aqui para o Boston City aqui no Brasil. Só para fazer o registro, o atleta que estreou ontem, né, no Atlético Mineiro é o Paulo Vitor, correto? Exatamente, isso. Então, bom, a pergunta que eu faço é qual é hoje a estrutura, né, do Boston City no Brasil, na cidade que eu vou aqui ler para não me atrapalhar, Manhuaçu, né, que é a tua cidade natal, Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo. O centro de treinamento foi inaugurado no final de janeiro deste ano. Quantos atletas estão hoje sob a administração do Boston? Eu sei que vocês participam do Sub-15 Mineiro, Sub-17, Sub-20, e também tem um time profissional na terceira divisão, no módulo 3 do Campeonato Mineiro. E como é para o Renato, aproveitando aqui a possibilidade de já emendar uma segunda pergunta, e como é para o Renato essa divisão de tarefas, a gente administrar um clube nos Estados Unidos e um clube aqui no Brasil? Hoje, falando da estrutura do clube hoje, até o pessoal da federação esteve lá, eles compararam nosso complexo esportivo ao do Atlético Mineiro. Então, está ali entre os melhores de Minas. É um dos 3 melhores de Minas Gerais. A gente aloja hoje 80 atletas, tem capacidade para 130.
o alojamento do clube, e tem mais ali uns 30 atletas que não pode ser alojado ainda, que faz acompanhamento, vão no clube uma vez por semana, aqueles que têm ali abaixo de 14 anos, que continuam, vão lá no dia a dia para estar fazendo esse trabalho que a gente oferece. E essa é o nosso grande foco, né? Está investindo na base e disputando as competições, torneios na Europa, tem programação já para esse ano, e para estar dando minutagem para esses atletas da base ali, mostrando para eles como funciona o futebol lá fora, aí no Brasil e em outros estados. A gente trabalha também nessas competições aí fora do estado de Minas Gerais, e o Campeonato Mineiro é mais um adicional ali. Agora, aí quando falam do profissional, eu tenho muita cobrança porque não subiu ainda para a primeira divisão de Minas. No Brasil, o pessoal questiona muito, né? Como o Luiz acabou de falar aí agora sobre aquela situação de querer estar na MLS. Não é meu foco a primeira divisão. Vai ser o foco na hora certa. Eu não posso pensar em estar na primeira divisão se eu não tenho uma base forte, se eu não estou formando muito atletas, se o meu sub-20 não tiver condições de ter lá 50%, 60%, 70% do meus sub-20, ter condições de estar jogando profissional de uma terceira divisão de Minas. Eu não posso fazer isso, essa loucura. Tem que ser inteligente para estar fazendo isso. E outra coisa é a estrutura do clube. Eu não posso subir para a primeira divisão sem não ter um estádio que vai comportar um jogo de primeira divisão. Então, a torcida, a imprensa sempre me criticam muito no Brasil quanto a isso, principalmente na região lá onde está o clube, eles criticam muito. E eu tenho um planejamento para tudo. Eu não posso agir como torcedor. O investimento é muito alto, a gente precisa estar seguindo o que a gente planejou, e eu tenho certeza que na hora certa a gente vai estar lá. Sempre falar que eu quiser subir a primeira divisão, próximo subiu esse ano, mas ano que vem eu vou subir. Então, isso eu vou subir, mas tudo na hora certa, né? E quanto você fez a pergunta sobre dividir o futebol, o clube aqui nos Estados Unidos e no Brasil, mas eu tenho muito além disso. Isso aí é um pedacinho só do que eu trabalho nele. Então, eu invisto. Tem uma rede de restaurantes aqui com 17 unidades em 5 estados diferentes. Só na rede de restaurante tem mais de 3 mil funcionários. Trabalho no setor imobiliário, construção civil. Então, eu tenho além do futebol, tem isso tudo para estar administrando. Mas eu acho que aquela história, né, que eu acho que meu pai falava muito, o dono tem que estar de o olho no boi, alguma coisa assim. Sei que tem essa história do Brasil. É o olho do dono. Eu sou sempre, como gaúcho, a gente conhece bem essa frase, né, Luiz e Eduarda? O olho do dono é que engorda o boi. É isso aí. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que a gente tem que saber contratar os profissionais para estar trabalhando com a gente. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum sozinho, e com esses profissionais, você dando liberdade para eles, profissionais com condições de estar administrando seus negócios, não tem outra receita a não ser crescer, né? Então, essa é a forma que eu arrumo para trabalhar, para dividir meu tempo entre Brasil, Estados Unidos, restaurantes, construção civil, e assim vai. Semana que vem mesmo eu vou estar aí no Brasil. Então... Renato, e o que ficou no teu restaurante? Fiquei curiosa aqui, porque ele tem uma história muito inspiradora, né, gente? Porque, assim, saiu lá de Minas Gerais, não falava inglês, desbravou esse mundão aí nos Estados Unidos, que é um mercado completamente diferente do nosso, né? A gente conhece. Agora... Você chegou aí mesmo sem falar nada, montou teu negócio, realizou esse sonho. É inspiradora a tua história também, né, Renata? A gente está falando de business, mas eu queria trazer esse lado aqui também, né? Sem dúvida, eu cheguei sem falar inglês. Lógico que cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a escola, fui estudar. Fiz administração aqui, fiz culinária, sou piloto de avião formado aqui, quase peguei minha licença de piloto de helicóptero. Isso tudo para quê? Aí o pessoal, piloto de helicóptero, mas por que isso? Porque eu queria me envolver com a cultura americana. Eu queria ter situações para me conseguir realmente estar envolvido com os americanos. Eu chegava, você gosta de avião? Eu tinha uma linguagem para falar de aviação. Eu chegava, outra, construção civil, eu tenho licença. Eu tenho licença de construtor, por exemplo. Eu entendo, eu sei como está. Então, isso que foi isso que eu fiz no início aqui. Vou me envolver com a cultura, vou absorver o máximo possível e, eventualmente, as coisas vão acontecer. Isso é o que
aconteceu no início. Ô, Renato, faz uma propaganda aqui, cara. Hora do jabá aqui. Qual é o nome da rede de restaurante, pô? Aqui é Tavern in the Square. Lá a gente tem restaurante lá que tem aqui, né? Estou aqui nos Estados Unidos. Tem restaurante aqui que tem 70 televisões, 50 sabores de chopps diferentes. Então, os restaurantes são enormes. Tem restaurante que cabe 600 pessoas. É uma rede de restaurante bem grande. É um dos maiores aqui da região de Boston. Eu sugiro fazer o próximo Golcast lá, gente. Eu não sei vocês. Vai ser legal, vai ser legal. Eu, para voltar para os Estados Unidos, é fácil. É só me convidar. Também já tenho roupa. Só chamar. Vou na hora. O Renato, não, eu ia só pedir, Luiz e Eduarda, para o Renato, né, já que nós estamos aqui, e o Golcast é justamente para isso, de valorizar os profissionais, né, que trabalham no futebol. Quem são os teus CEOs no Boston City, aí em Boston e aqui no Brasil, até para que o nosso público saiba quem são esses profissionais do futebol em que tu confias, né, porque tu falasse há pouco na palavra confiança para o negócio crescer. Quem são esses profissionais do futebol que hoje levam adiante o teu projeto? Aqui quem comanda aqui é o meu braço direito, esquerdo, é o Marcelo Nascimento. Ele veio da iniciativa privada do Brasil. Ele trabalhava em São Paulo, trabalhou na Hilton no Brasil muitos anos e contratei ele, veio trabalhar comigo aqui. Então ele que gerencia toda essa parte do clube aqui. E no Brasil gerencia a parte do futebol. É Lucas Góes. Ele é o meu diretor de futebol lá, então ele comanda toda aquela estrutura de profissionais ali que são só na base, ele tem uns 40, 50 profissionais. Setor financeiro é minha irmã, né, que é a Cíntia Valentim, então ela comanda lá o setor financeiro. Tem um irmão meu que comanda a parte de construção civil lá também, que a gente tem construção de estádio, prédios, hotéis, então a gente tem toda essa estrutura montada aí no Brasil também. Então são pessoas que eu confio de olho fechado. O UFC do Boston não é futebol clube, não, é Family Club. Hã? São dois, o irmão e a irmã que trabalham aí. Que legal. Aí no Brasil. Eu fiquei com uma curiosidade, Renato. Existe alguma prioridade, alguma preferência entre o clube brasileiro e o clube americano, né? Porque investir no futebol brasileiro, né? Tu falou lá no começo, né? Como é que tu disse? Não da mão de obra, da condição, da qualidade dos jogadores, exatamente. Mas usou uma expressão. A matéria-prima. Matéria-prima. Porque o Brasil é um dos maiores exportadores do futebol mundial, os jogadores de mais talento e jogadores baratos, né? Comparados com americanos, com europeus, evidentemente, jogadores baratos. Então, tu está aqui no Brasil, tu tem acesso a toda essa matéria-prima, né? Dentro de casa, formando, conhecendo, colocando dentro de um modelo de jogo que talvez interesse ao clube americano, mas tu quer que o Boston City brasileiro chegue na primeira divisão, se torne um dos maiores clubes de Minas Gerais e, no futuro, um dos maiores clubes brasileiros, ou este negócio aqui no Brasil é proporcionar ao Boston City americano, né, a oportunidade de ter acesso a este mercado tão grande e barato e de tanto talento? Eu acho que as duas, né? Eu preciso de seguir os dois aí. Lógico que no Brasil eu quero, né? A gente tem um planejamento para estar subindo divisões, a gente quer chegar numa divisão nacional, esse é o nosso objetivo, organicamente. A gente não pode, como eu disse, agir como torcedor, temos que agir com o pé no chão, planejamento e saber a hora certa de estar fazendo os investimentos aonde precisa estar investindo. Então, é o nosso objetivo estar assim em divisões superiores aí no Brasil. E aí essa exportação, né, fazendo essa exportação de atletas para os Estados Unidos e Europa, isso aí automaticamente, isso vai ficar automático quando chegar nessa situação de estar em divisões superiores aí no Brasil. E os clubes aqui dos Estados Unidos, até da MLS, não vai precisar nem estar chegando no meu clube da USL, que é abaixo deles, para estar acompanhando jogadores e fazendo scout de jogadores ali embaixo. Podem estar indo
aí no Brasil e já buscar direto aí no Brasil. Então, os dois cenários que a gente olha hoje com uma perspectiva muito boa. Renato, eu sou, diante das circunstâncias, a gente é obrigado a entrar num tema complicado hoje que está acontecendo no futebol brasileiro, que envolve a questão da manipulação de resultados, investigações, Ministério Público, Polícia Federal, Governo Federal, agora entrando também no assunto, CBF. Você é um investidor, né, no futebol. Falamos muito aqui no episódio sobre a questão da formação de atletas, e tu tens 80 jogadores, futuros atletas, sob a responsabilidade da tua marca. Como impactou aí para ti? Até teve um caso de um jogador aí de um time da MLS, né, do Colorado, aí, que também foi afastado em virtude de um suposto ou possível envolvimento do caso. Como está batendo para o Renato essa situação toda e que, infelizmente, estamos vivendo aqui no Brasil? Isso, a gente já acompanhava isso há muito tempo, né? Novidade é no Brasil, mas aqui na Liga Americana, lógico que não existiu como está existindo aí no Brasil ainda, mas existe muito aqui. A gente sempre, nas reuniões que a gente tem anual dos donos de clubes na Liga, eles falam, isso há anos que a gente vem falando sobre isso, para estar educando os atletas, está sempre mostrando para eles, dando palestras sobre, porque é uma situação muito preocupante, né? Principalmente no Brasil. No Brasil, felizmente, a Polícia Federal, que realmente se envolveu e tem certeza que vai melhorar isso. É o que a gente sempre fala, né? Quando você faz as coisas erradas, você tem que saber que eles vão te pegar. Não sabe quando, mas vão pegar. Você tem que só perguntar quando que eles vão me pegar. Por isso que a gente tem que fazer sempre as coisas certas, né? Porque uma hora vão pegar. Eu acho que essa situação que está acontecendo hoje aí é um alerta. Eu acho que tem que ter punidade para esses atletas que fizeram já esse tipo de situação, que tem que mostrar, dar um exemplo, né, para os outros atletas que não se envolveram ainda com isso, que a lei funciona, e todos estamos de olhos abertos e vão pegar quem estiver fazendo esse tipo de coisa. Por que aqui não acontece com tanta naturalidade igual aconteceu no Brasil? Porque aqui realmente a lei funciona. E se eles fizerem a lei funcionar aí no Brasil nessas situações, nesses casos do momento, que é a primeira vez que acontece, pode ter certeza que vai parar. Ou vai diminuir lá de 100, vai cair para 1% a cada... Vai acontecer. Mas eu acredito muito na justiça. Eu acredito que no próximo ano aí, nesse ano que vem, a gente não vai ouvir falar mais nesse tipo de situação, porque eles sabem que vai ter problema sério se algum deles fizer. Então, eu fico tranquilo, mas a gente está sempre fazendo esse monitoramento junto aos atletas, principalmente aí no Brasil, que está acontecendo. Ontem mesmo eu tive a reunião com os gerentes, os diretores aí do Brasil, foi exatamente para falar sobre o que a gente precisa de fazer no dia a dia junto aos atletas, com psicóloga, com profissionais que estão lá, sempre está falando sobre esse problema que está ocorrendo e a gente precisa de educar eles a ficar distante dessa situação e nos passar qualquer situação de contato, passar para a diretoria, não se calar, para não ter esses problemas que os atletas estão tendo aí no Brasil hoje. Importante. Excelente, excelente. É bom ouvir isso de ti, Renato. Realmente, para quem aqui está hoje, né, que é envolvido, gosta do futebol e está impactado com as notícias e os desdobramentos aqui, é muito importante, muito, muito legal ouvir essas tuas ponderações, porque nos trazem até um pouco de esperança, no sentido de que as coisas possam logo, logo voltar à sua normalidade. Eu acredito... A punição, como tu disse, ela é importante, porque muitas vezes a pessoa tem que aprender até pelo medo. Eu não posso fazer isso porque eu vou botar minha carreira fora, amanhã depois eu posso ser preso, ou eu vou ter problema porque está lidando com pessoas até perigosas, né? Mas não é só isso, né? Você falou uma coisa aí que para mim é muito importante, que eu acho que o Brasil falha, né? Nos Estados Unidos existe uma forte relação entre o esporte e a educação, né? O esporte e as universidades. Me refiro à educação formal. E muitas vezes até a prioridade é a própria educação, mais do que o esporte, né? Aqui no Brasil isso falha. Nós
não temos, muitas vezes, um clube preocupado em formar, além do atleta, formar um cidadão, dar para ele educação, preparar ele para uma vida, inclusive, para depois do esporte, porque esses caras param de jogar com 35 anos, 36 anos, 38 anos, e o que ele vai fazer depois? Isso, no Brasil, falha muito, e nos Estados Unidos é completamente diferente. Então, se, por um lado, o Brasil, né, tá levando para os Estados Unidos um pouco da cultura do jogo de futebol, do talento, né? Eu acho que tinha que aproveitar empresários como tu, que estão atuando nos dois países, né? De trazer um pouco para cá também a cultura do americano, a cultura da educação, de formar gente, a questão do planejamento, da gestão, né? Porque não se faz futebol. Lá no começo do programa também você disse, a gente está ganhando muito dinheiro, a gente tem condição de ser uma das 3 maiores ligas do mundo. Mas a gente sabe que também não é só dinheiro, né? É também gestão, é planejamento de longo prazo, é convicção naquilo que se faz, é informar gestores, formar jogadores. A coisa é muito mais abrangente para que ela tenha sucesso, tenha resultado, e que funcione corretamente, inclusive nesses casos aí que a gente está vendo aí dessas questões aí das apostas e desses envolvimentos todos. E quando você fala de profissionalismo, a gente pode até puxar aí, né? Falar um pouco das SAFs que estão chegando no Brasil. Em tão pouco tempo você já está vendo algumas mudanças nesses clubes. Então, são clubes que estão contratando profissionais capacitados, eles não estão buscando profissionais por meio político, estão realmente buscando profissionais que vai conseguir gerir o clube da maneira correta. Então, eu acho que o Brasil já iniciou um caminho diferente agora, eu acredito, na área do futebol. Eu acredito que o Brasil vai trilhar aí nos próximos anos, a gente vai ver muita coisa boa acontecer no Brasil na área do futebol. Tomara, Renato, tomara. Agora vem cá, eu fiquei curiosa aqui, você nunca tentou ser jogador, não? Não, por isso que eu fundei um clube de futebol. Aliás, o Renato, numa entrevista, ele fez uma frase que o negócio dele não era futebol dentro das 4 linhas, por isso que ele está aqui no Golcast. Fala de futebol fora das 4 linhas. De um jeito diferente. De um jeito diferente. Renato, que maravilha te ter aqui com a gente, trazer tanta coisa diferente aí nessa tua experiência, vivência nos Estados Unidos, num clube que você fundou, né? Depois de todo um trabalho aí em outras áreas, né? Você fez a carreira por outro lado. E hoje está trazendo essa experiência tão bacana para a gente aqui, para os nossos ouvintes, espectadores. A gente só tem a agradecer pelo teu tempo aí e por esse conteúdo tão bacana que você compartilhou aí com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando passando um pouco da minha experiência, né, para as pessoas que gostariam de estar seguindo alguns caminhos também que a gente seguiu, né? Eu acho que isso é importante, a gente está contribuindo de alguma forma, né, com essa experiência que a gente tem também. Então, eu que agradeço a vocês, é um prazer estar aqui falando um pouco da minha vida, do Boston City, do futebol, enfim, de tudo que a gente falou. Que maravilha! Sucesso para você, parabéns aí por essa trajetória. A gente achou muito legal mesmo. Esse é o nosso Golcast, sempre com histórias muito interessantes, fora das 4 linhas, né? Como disse Norton Capel, a gente está sempre querendo trazer algo diferente para cá. Hoje com o Renato Valentim, dono do Boston City, agora sim, né? Gente, nosso Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Você já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. E toda terça tem episódios como esse, novinhos em folha para você. Se inscreve lá e acompanha nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê